Olá, caros alunos, meu nome é Márcio. Vou ministrar uma aula aqui hoje sobre dinâmica e expressões. Você pode seguir aí na sua apostila. Vou dar alguns exemplos aqui, alguns trechos de música explicando a dinâmica e as expressões de uma maneira mais prática. Então, gostaria que você seguisse aí na sua apostila. Pega a sua apostila e abre lá no assunto dinâmica. Nós vamos começar ali falando e pensando um pouquinho o que é dinâmica, né? Então, dinâmica é a graduação da intensidade do som. Nós vamos trabalhar durante a execução de uma peça musical com sons fracos, sons fortes. Vamos executar a peça musical a partir do entendimento da dinâmica. Seguindo ali na sua apostila, nós temos pelo menos 6 sinais de dinâmica lá na partitura, onde ele aparece ali na sua abreviação e ao lado explicando qual é o seu conceito. Temos ali pianíssimo, né, que é muito suave, piano, que é suave, meso forte, que é meio suave, forte e fortíssimo. Então, os 6 conceitos aqui mais básicos da questão de dinâmica da música. A música vai flutuar, a peça musical vai flutuar em meio a essas intensidades fracas, fortes, dando o contexto musical, né, a interpretação da peça. Tem ali na sua apostila também a observação, mais 2 sinais, que são 3 P's, né, o pianíssimo e o fortíssimo, né? Então, vamos pensar um pouquinho aqui e vamos trabalhar com alguns desses sinais, né, na prática. Vamos pegar aqui uma música, o arranjo de uma música, um pequeno trecho de uma peça musical chamada Missioneira, né? Então, vou começar pianíssimo. É muito suave. Eu vou deixar essa música meio forte para dar contraste. Então eu parti do pianíssimo e dei um contraste, deixei ela lá meio forte e cheguei até uma execução forte, para dar o exemplo aí da dinâmica da música, entre pianíssimo e meio forte. Mais uma vez. Começando meio forte, baixando, bem suave. Então a dinâmica de uma peça musical ela vai oscilar conforme a interpretação e a intenção do autor da peça musical entre forte e fortíssimo, né? Meio forte, piano, meso forte, conforme os conceitos que você tem aqui na sua primeira página. Na sua primeira página aqui do assunto dinâmica, ok? Depois, lá no final da página, na letra A, nós temos um outro conceito que é o crescendo. Você vai ver que é um sinal, né, saindo ali do zero praticamente e estendendo. Então é quando uma peça musical começa bem pianíssima, né, muito suave, né, piano suave, e ela vai crescendo aos poucos. Eu vou dar um exemplo do crescendo aqui, com um pequeno trecho do Prelúdio 3 do Villa-Lobos, né? Vou começar bem piano e vou crescer ela. Então, mais uma vez, ela começa bem suave e progressivamente dentro da escala a gente vai executando ela um pouco mais forte. Ok? Virando a página aí da sua apostila, nós vamos ter o decrescendo agora. O decrescendo vai do pianíssimo, inclusive tem o sinal ali abaixo da partitura, como você pode olhar na apostila aí, PP, né?
que significa pianíssimo, e ele vai até o forte. Esse é o exemplo do crescendo. Agora, o decrescendo é ao contrário, ele parte do forte e chega ao pianíssimo. Vou tentar fazer um movimento contrário, decrescendo. Vou sair do forte e vir até o pianíssimo, né? Então, eu fiz o caminho contrário, decrescendo a música. Uma observação, crescendo, é bem importante. Anota isso lá na sua apostila, até grifa lá na sua apostila, no ponto B ali, decrescendo, uma observação bem interessante. Ele fala, está em negrito na sua apostila, crescendo significa mais forte, né? Cada vez mais forte, progressivamente, gradativamente, cada vez mais forte. Decrescendo significa cada vez mais piano. É bom vocês observarem esses detalhes, né? Continuando, quando um crescendo ou decrescendo se estende por vários compassos, normalmente acrescenta-se uma linha pontilhada. Como você pode ver ali na sua apostila, ela vai do piano, né? Vai uma linha pontilhada até o forte. Agora, entrando no outro assunto, vamos pensar aqui em sinais de acentuação. O próximo assunto, dentro da dinâmica, nós temos ali a grafia dos sinais de acentuação. Número 1, observando ali na sua apostila, nós temos um sinal em cima da nota, chamado de marcato, uma palavra italiana aqui, e que indica que a nota deve ser atacada com muito vigor e suavizada logo em seguida, né? Vou dar aqui mais um exemplo com o estudo do Léo Brouwer. O que aconteceu? Eu destaquei a nota aqui e logo em seguida eu voltei ao normal. Repetindo, se você observar uma das últimas notas tocadas nesse trecho, eu vou aumentar a intensidade dela e voltar ao normal logo em seguida. Lá. Eu exagerei um pouquinho aqui para você entender e ouvir melhor esses sinais de acentuação. Também há um outro sinal chamado tenuta ou tenuto, né? Como você pode ver no ponto 2, lá no final da sua página da apostila, a letra A fala que a nota conserva a intensidade original no tenuto sem decrescer. Não há nenhum acento no início da nota. E, letra C, muito bom e importante observar isso, a nota ela deve ser sustentada rigorosamente até o fim. É a garantia de que será dado à nota o seu devido valor, ok? Então esses são os dois exemplos aqui de sinais de acentuação. Então, diferente do marcato, que vai marcar a nota, que vai destacar, aqui você vai segurar a nota. Aonde que está a tenuta ou o tenuto aqui? Agora eu vou tocar a peça inteira e você vai observar que essas notas elas vão continuar soando. Estou tentando tocar um pouquinho mais alto para você poder observar a melodia. Ó, eu estou dando a ela o seu devido valor. Estou tocando rigorosamente o valor dessa nota. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir para
para a próxima nota. Então, nós falamos aqui sobre os sinais de dinâmica, sinais de acentuação, e agora tem dois conceitos na página seguinte ali da sua apostila, né? O terceiro aqui é um sinal de acentuação, que ele indica que a nota deve ser acentuada e em seguida suavizada. Acentuada e em seguida suavizada. Aqui. Voltando. Creio que deu para você ouvir bem as notas aí sendo destacadas, né, em seguida suavizadas, né? Algumas observações extras ainda nessa mesma página da apostila, né? Nós temos aqui o sforzato, forzato, riforzato, né? 3 palavras italianas aqui que indicam que o som deve ser atacado com muita força. O sforzato é escrito sob o pentagrama. Você tem um exemplo ali, né, na sua apostila da partitura e da escrita do sforzato ali abaixo da linha da pauta, né? 2. E o forte piano, que significa que a nota deve ser atacada de maneira forte e imediatamente prosseguir, né, em piano. Vamos dar um exemplo aqui, brincando um pouquinho com a dinâmica do violão. Uma curiosidade, o violão é um instrumento de percussão. Essa é a linha da música, né? E eu vou dar um exemplo aqui do forte piano. Tocando a nota Ré no baixo aqui do violão. Estou brincando um pouquinho, né, com a acentuação das notas, indo lá na nota forte e voltando ela piano. Apenas para ilustrar aqui o sentido dessas dinâmicas aqui, sinais de repetição e também acentuação, né? Seguindo a próxima página agora, entramos num outro assunto, mas dentro do assunto dinâmica. Muito importante, que é o termo aqui expressão. Vamos emprestar um pouquinho aqui a linguagem do teatro para falar sobre a questão da expressão. Pensa comigo, por exemplo, na declamação de uma poesia. Você vai declamar uma poesia. Vou pegar uma música que está aqui bem fácil, na ponta da língua. Por exemplo, quando você vai declamar uma poesia, pensa... eu não sou muito bom de expressão, mas vamos pensar aqui em alguém declamando uma poesia como a letra de uma música. Vamos declamar assim, algo bem básico, sem expressão nenhuma. Pega a música É Preciso Saber Viver, por exemplo. Vamos pensar na primeira estrofe. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Olha só, eu declamei ela sem expressão nenhuma. Agora eu vou expressar um pouco a declamação dessa letra. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Olha só, esse exemplo assim bem simples mostra um pouco da realidade da expressão numa peça musical. Você pode tocar ela sem expressão nenhuma. Eu vou dar um exemplo
daqui a pouco de um trecho aqui, ou você pode expressar, colocar os sentimentos, né, o que a gente chama de feeling também, de sentir a música, o momento. Mas há uma definição aqui na sua apostila muito interessante, na página que fala sobre expressão. Termos usados para orientar o intérprete quanto à intenção do autor e o seu estado de espírito ao compor a obra. Por exemplo, tem uma palavra italiana chamada afetuoso, fala terno, meigo, carinhoso. Tem animato, que é animado, calmo, né? Indica ali calma, cantabile, cantando. São várias as definições, doce, doce. Dessa dá para dar um exemplo legal no violão. Quando um intérprete de música erudita de violão toca nessa parte aqui, a gente chama esse som de um som mais metálico, né? E quando o executante, o intérprete toca mais aqui, a gente fala que o som é doce, né? Porém, esse é apenas um conceito técnico do violão. Quando você pega uma música, por exemplo, vamos pegar uma música barroca, vamos pegar uma música Bourré, de Bach, um trechinho dela, você percebe que é uma música que é tocada numa região mais doce, em um estilo mais doce, né? Opa, vamos mudar aqui, vamos voltar a nota Mi. Diferente de eu tocar a mesma música na região metálica, né? Mas quando o autor coloca que um trecho musical deve ser doce, você sabe que a tua interpretação ela é mais suave, mais tranquila, né? Tem também outras definições aqui, eu não vou passar todas com vocês, mas está todas elas aqui na sua apostila, no assunto expressão. Tem dolcíssimo, que significa muito doce, expressivo, que onde você toca com expressão, como eu toquei lá na primeira música, no primeiro trecho. Bem expressivo, né? Festiva, com clima de festa e etc. Né? Então, algo importante, lá no final dessa página, quero considerar, aconselho você até grifar essa frase aí na sua apostila, a capacidade de transmitir os sentimentos e expressões numa peça musical depende do preparo técnico, da sensibilidade e da cultura musical do intérprete. Eu vou interpretar Bach, eu preciso conhecer o contexto no qual aquela música foi escrita, preciso pesquisar para tentar chegar o mais próximo possível daquilo que o autor ele intentava ao escrever e ao colocar alguns sinais de repetição, alguns sinais de grafia, alguns sinais de expressão ali na sua peça. Né? Continuando, virando a página aí, nós temos a fermata, é um sinal colocado acima ou abaixo da nota que indica que o seu som deve ser prolongado por mais tempo do que o estabelecido. Vamos pensar em algumas notas que nós podemos fazer uma fermata nela aqui, né? Eu prolonguei um pouco a última nota, eu coloquei uma fermata aqui, de novo. Novamente. É uma nota que eu estendo um pouco a duração dela. Né? Uma observação importante, que está aqui na sua apostila, fermata, não tem uma duração determinada. Varia de acordo com a interpretação de cada executante. Eu posso parar ela ou posso prolongar ela um pouco mais. Né? Então, ela não tem uma duração pré-estabelecida. Também dentro dessa observação, que eu acho interessante você atentar para isso, podem ser usadas as palavras longa ou curta sobre a fermata para indicar maior ou menor prolongamento do som e assim dar uma interpretação melhor ali, né? Seguindo nessa mesma página tem a suspensão, que é quando a fermata é colocada, como você pode ver lá na sua apostila, sobre uma pausa, e tem a parada,
logo em sequência ali, que é o nome dado à fermata quando ela é colocada sobre a barra dupla, né, como está no exemplo ali. E o nosso último assunto aqui dessa aula, legato e staccato, né, sinais que determinam a articulação, o modo de atacar os sons. Vamos pegar aqui o legato, que significa ligado. Vou tocar uma escala bem simples, aqui a escala de Dó maior, com os sons ligados, né? Bem ligado um ao outro, né? Não ligado de... Não, mas ligado um no outro. Dando diferença aqui de legato e staccato. Agora eu vou tocar staccato. Ok? Ligado. Staccato. Ok? E na última página aqui desse assunto, né, de dinâmicas, sobre legato e staccato, nós temos o staccato simples, é um ponto colocado acima das notas. Seguindo ali, no outro exemplo, nós temos o meio staccato ou staccato brando. O que seria? Combina o ponto com a ligadura. A nota terá uma duração um pouco maior do que o staccato simples, né? O staccato um pouquinho mais prolongado. E por fim ali, a última definição, o grande staccato ou o staccato seco. Um ponto alongado sobre a nota que terá uma duração ainda menor do que staccato simples, seria quase uma... Certo? Essas definições aqui falam sobre os 3 modos de executar um staccato, que é uma batida mais seca. Né? Esse é o último assunto aqui da nossa aula sobre dinâmica e expressões. Né? Uma observação lá na última página do assunto legato e staccato é que o valor do staccato tirado da nota não é matematicamente determinado, é indicado nos exemplos e é uma execução aproximada. Algo que vale a pena você grifar aqui na sua apostila e prestar atenção. O ponto que indica o staccato é chamado de ponto de diminuição, por diminuir o valor da nota de execução. Ok? Obrigado por mais um tempo especial aqui falando de música.